Então, pessoal, nós vamos começar um assunto agora muito importante chamado Leis de Kirchhoff. Até então, nós estávamos trabalhando com um circuito que era reduzido a um único caminho. O que é um circuito que é reduzido a um único caminho? É aquele circuito que só tem um caminho para corrente elétrica. Nós vamos agora apresentar uma ferramenta que vai nos ajudar a resolver exercícios de malhas um pouquinho mais rebuscado, um pouquinho mais complexa. Olha só. Olha para isso aqui. Primeira lei de Kirchhoff é chamada lei dos nós. O que diz a lei dos nós? Diz assim, ó, em um nó, a soma das intensidades das correntes que chegam é igual à soma das intensidades das correntes que saem do mesmo nó. Então, olha só, vamos fazer isso aqui. Deixa eu representar isso aqui para você poder entender. Vou desenhar um fio 1, fio 2, fio 3, corrente 1, corrente 2, corrente 3. Esse ponto aqui, eu estou juntando os fios, ó, está conectando elementos, é o nó. Então, o que diz a lei dos nós? Diz assim, que a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Se você parar para pensar, nós já sabíamos disso. Isso nada mais é que o princípio da conservação das cargas, não é? A quantidade de carga antes é igual a quantidade de carga depois. Consegue perceber isso? Eu preciso que você entenda que a lei dos nós é diferente de você guardar I1 mais I2 igual a I3. Mas, Alan, I1 mais I2 igual a I3 não é lei dos nós? É. Eu não posso decorar essa equação, não? Claro que não. Porque nem sempre vai ser desse jeito. Olha para isso aqui, ó. Para você ver, por exemplo. Olha esse nó aqui, ó. Imagina chegando aqui, ó. I1, I2, I3 e saindo I4. Como é que seria a lei dos nós aqui? A soma das correntes que chegam. Quem está chegando no nó? I1, I2 e I3 é igual a quem? I4. Ah, Alan, então sempre vai estar chegando e uma só vai estar saindo? Não, nada a ver. Nada a ver. Olha isso aqui para você ver, ó. Há um nó aqui. E aqui está, por exemplo, chega I1, I3, sai I2 e I4. Quem que é a lei dos nós aqui? Quem chega I1 mais I3, quem sai I2 mais I4. O que eu quero que você guarde, que a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Não, não tem necessidade de ter o mesmo valor. Não tem necessidade de ter o mesmo valor. Não mesmo. Sem problema, Ivana, sem problema. Ela já me avisou, já chegou aqui para mim a mensagem. Já consegui ler aqui a mensagem dela. Todo mundo ok? Isso aqui, entendeu? A soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem da onde? Do mesmo nó. Então, por favor, nada de decorar I1 mais I2 igual a I3, tá certo? Entenda isso. Alguém consegue me ouvir? Ivana, eu te ouço.
A gente Eu te também. ouve, Ivana. Dá para escutar. Ouvindo. Mandar mensagem para ela. Galera, então, essa é a primeira lei de Kirchhoff. Você concorda que é a conservação da carga, né? Por isso que eu sei que vocês não têm nenhum problema com ela. A próxima lei, essa foi a primeira lei, chamada lei dos nós. A próxima lei é chamada lei das malhas. Eu quero que você entenda uma coisa antes de eu sair mostrando para você as coisas. Eu quero que você entenda que malha é um caminho fechado. Se é um caminho fechado, o que quer dizer caminho fechado? Significa que você vai sair de um... Tem aqui o circuito, ó. Deixa eu desenhar o circuito aqui para você poder entender melhor. Está aqui o circuito. Tá certo? Você vai sair de um ponto. Vou colocar aqui. E vai dar uma volta. E vai voltar no mesmo ponto. Você vai fazer isso, isso, isso e isso. Isso é uma malha, é um caminho fechado. É um caminho fechado. Vamos lá, então? Então, eu vou sair de um ponto e voltar aonde? No mesmo ponto. Só que, presta atenção, terceiro ano. Agora, olha aqui para mim, presta atenção que eu vou falar. Quando eu percorro um caminho fechado, existem várias maneiras de eu fazer a análise. Terceiro ano, presta atenção nisso que eu vou te falar. Existem várias maneiras de eu fazer a análise desse caminho. Eu vou te ensinar uma delas e nós vamos trabalhar somente com ela. Tá ok? Então, vem cá. Quando eu encontro uma resistência... Como que eu faço isso, Ivana? Alan, Oi. você vai lá do lado do meu nome e aperta mais. Aí vai No ter assim... bate-papo? Não. Lá no meu nome, lá em cima dos participantes. Clique em cima do terceiro ano aí, Participantes, ó. entendi. Aí não Participantes, tem... entendi. Aí tem o mais. Pronto. Aí não tem assim, ó, tornar como co-anfitrião. Tornar como Já é anfitrião. anfitriã, Ivana. Já, pronto. Agora eu vou te colocar como anfitrião. Co-anfitrião. Não tem problema não, Ivana, por mim. Do jeito que você quiser aí, tá falando. Prontinho, beleza. É porque eu fiquei sem som e aí tava complicado. Tive que sair. Sem problema. Obrigada. Por nada. Então, vamos lá. Antes de eu mostrar para vocês a convenção que eu vou trabalhar, eu preciso que você entenda o que diz a lei das malhas. Ela diz assim, ó, percorrendo um caminho fechado, num certo sentido, partindo ou se chegando ao mesmo ponto, a soma algébrica das DDPs é nula. Então, veja bem, eu vou dar uma volta completa e eu vou somar DDP. Então, quer dizer assim, ao percorrer um caminho fechado, a soma algébrica das DDPs vale zero. De novo, ao percorrer um caminho fechado, a soma algébrica das DDPs vale zero. Isso eu quero dizer lei das malhas. Quando eu percorro um caminho fechado, eu vou encontrar vários elementos, entre resistências e fontes. Eu vou te apresentar agora a convenção. Então, presta muita atenção. O primeiro elemento que você está vendo aqui é uma resistência. Você está vendo aqui que é uma resistência? É uma resistência. É uma resistência elétrica. Está aí o desenho em cima. A resistência está aqui. Vou desenhar o sentido da corrente. A corrente está aqui, ó. Estou considerando esse sentido aqui. E eu vou fazer um sentido de análise.
Olha aqui. Tá vendo que eu estou fazendo sentido aqui? O meu sentido do caminho, verde é o meu sentido de caminho, o meu sentido de análise. E a minha corrente. Quando o meu caminho coincidir com o sentido da corrente, eu vou escrever mais R vezes I. Quando o meu sentido de análise coincidir com o meu sentido da corrente, eu vou escrever mais R vezes I. Quando o meu sentido de análise não coincidir com o meu sentido de corrente, ou seja, corrente está de um lado, mas eu estou chegando pelo outro caminho, eu vou escrever menos R vezes I. Eu preciso que você entenda que na lei das malhas eu estou somando DDP. Eu estou somando ou subtraindo voltagem. Por isso que está escrito aqui, ó, mais R vezes I menos R vezes I. Ao percorrer um caminho fechado, a soma algébrica da diferença de potencial vale zero. Na resistência, sentido de corrente coincide com o sentido de análise, mais R vezes I. O sentido de corrente não coincide com o sentido de análise, você vai escrever menos R vezes I. Beleza? Então, olha para isso aqui agora. Cheguei numa FEM. Quando eu falo FEM, eu quero que você entenda uma fonte de tensão. A fonte de tensão vai ser para a gente ou um gerador, ou um receptor. É onde tem essa representação, não é isso? Você lembra que eu te falei que ia chegar um momento que você não ia mais se preocupar com quem era quem? Então, olha só. Eu cheguei no meu caminho, meu sentido de análise. Vamos lembrar o que eu falei. Em lei das malhas, eu somo e subtraio tensão. Então, o meu sentido de análise chegou primeiro no polo negativo, eu vou escrever menos FEM ou menos contra FEM. Meu sentido de análise chegou primeiro no polo positivo, eu vou escrever mais FEM ou mais contra FEM, sem o menor problema. Eu analiso nas fontes de tensão sentido de corrente e sentido de análise. Sentido de quê? De corrente e sentido de análise. Quando é resistência, eu uso os dois. Sentido de corrente e sentido de análise coincide, mais R vezes I. Sentido de corrente, sentido de análise não coincide, menos R vezes I. Na fonte, cheguei primeiro no sentido de análise, chegou primeiro no polo negativo, menos FEM. Chegou primeiro no polo positivo, mais FEM. Alan, você fala sentido de análise, mas eu não consigo enxergar o que é o sentido de análise. Vou fazer um primeiro exemplo aqui que você vai entender melhor. Olha só. A primeira coisa que eu vou fazer é pagar uma dívida com vocês. Lembra que eu falei que ia deduzir essa equação aqui para vocês? Ó? Lembra disso? Eu falei, olha, eu vou deduzir essa equação com vocês lá em Kirchhoff. Não vou deduzir aqui agora, porque com Kirchhoff tudo fica melhor. Então, olha para esse circuito aqui. Ó. Esse circuito, eu já estou te dando o sentido da corrente. Está vendo que a corrente está girando no sentido horário? Alan, eu posso escolher o sentido da corrente? Pode. Eu posso escolher o sentido da análise? Pode. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair de um nó e vou voltar no mesmo nó. Ou seja, eu vou sair de um ponto e vou voltar no mesmo ponto. Eu vou sair daqui, ó. Alan, por que você quer sair daqui? Chamar de nó A. Tem um teorema para isso. Chama teorema do que eu quero. Por quê? Eu quero. Tá certo? A análise é feita elemento por elemento. Então, eu vou sair de A, vou passar em R, vou passar na mais FEM,
em errinho, aqui e aqui. Para não ficar esse trem desse jeito, a gente faz assim, ó. Eu vou percorrer a malha, caminho fechado. Eu vou chamar essa malha de malha alfa. Eu, Alan, quero chamá-la de alfa. Você chama do que você quiser. Olha o sentido que eu estou percorrendo ela aqui, ó. No meu caso, é horário. Alan, se eu quiser percorrer a malha no sentido anti-horário, pode? Pode. Não tem o menor problema. Então, vamos dar uma volta completa? Então, vamos lá. Saindo de A. Primeiro elemento que eu estou encontrando não é uma resistência? É. O sentido de corrente, o sentido de análise, no que você concorda que coincide? Ó, vou dizer a corrente aqui de vermelho, para destacar. Corrente não está para a direita, o sentido de análise também não está para a direita? Tá. Então, se está para a direita, está para a direita. O que você vai escrever? Mais R vezes I. Perfeito? Próximo elemento, não foi a fonte? O meu sentido de análise verde não chegou primeiro no polo positivo? Foi. Então, você vai escrever mais FEM linha. Olha o próximo elemento. Não é uma resistência? Uma dúvida, uma dica que eu gosto de falar para todos os meus alunos. Coloque corrente em todas as resistências. Coloque corrente em todas as resistências. Por quê? Porque na lei das malhas a gente sempre analisa R vezes I. De novo, análise é feita elemento por elemento. O primeiro elemento foi esse, já escrevi. O segundo elemento foi esse, já escrevi. Próximo elemento é esse aqui, ó. Corrente está descendo, o sentido de análise está descendo. Percebe que eles têm o mesmo sentido? Então, se tem o mesmo sentido, mais. R', vezes I. Não tem elemento, chegou no polo negativo. Menos fé. Próximo elemento, ou seja, fiz esse. Próximo elemento, resistência interna. Sentido da corrente e sentido de análise. Coincide? Coincide. Então, é mais R' vezes I. Isso é igual a quanto? 0. Então, olha só, vamos agrupar os termos aqui. R vezes I, R' vezes I, mais R' vezes I, igual. O menos FEM vai para lá, mais FEM. Mais FEM. O mais FEM' vai para lá, quem? Menos FEM'. Vou pôr o I em evidência. R'ão, mais R', mais R, igual a FEM, menos contra FEM. Vamos isolar o I, igual a FEM, menos contra FEM, que divide R'ão, mais R', mais R'. Como eu falei para vocês, está aí a dedução da equação. Paguei a minha dívida com vocês. Vamos lá. O que foi feito? A situação aqui me deu sentido da corrente já. Não precisei de escolher. Se eu precisasse, eu escolheria. E aí coloquei a corrente em todas as resistências, coloquei a corrente em todas as resistências, e após colocar a corrente em todas as resistências, escolhi um ponto e saí dele. E fiz análise elemento por elemento. Ó, mais R vezes I, porque a corrente, o sentido coincide. Tá vendo que coincide? Ó, para direita, para direita. O meu sentido de análise chegou primeiro no polo positivo, depois mais R' vezes I. Meu sentido de análise chegou no polo negativo, e aqui mais R' vezes I. O aluno pode pensar assim, Alan,
O sentido de análise de verde chegou no polo negativo. Mas a corrente também chegou no polo negativo? Sempre vai coincidir? Não, nem sempre vai coincidir. Coincidiu nesse, porque esse circuito aqui é um circuito simples. Só tem um caminho para a corrente elétrica. E um circuito um pouco mais elaborado não vai ser sempre que vai coincidir, não. Tá certo? Posso avançar? Gente, vocês estão aí? Sim. Sim, senhor. Sim, sim. Beleza, ué. Tranquilo? Posso avançar? Pode. À vontade. Valeu, ué. Então vamos lá. Então esse é o primeiro exercício que vocês vão fazer agora. Eu vou dar 1 minuto para vocês quebrarem a cabeça com ele. Divirtam-se. Dá uma lida, presta atenção. Coloque as correntes, faz o desenho no caderno. Eu preciso que pelo menos esse desenho você faça no caderno para você poder resolver ele junto comigo. Chegou uma pergunta aqui. Isadora, eu não sei se aquilo acontece daquele jeito mesmo, não. Não sei mesmo. Eu vi aquele fenômeno lá, mas eu não sei se aquilo acontece. Não, eu não testei. Não testei. Por nada. Copiaram o desenho? Vamos lá, então. Deixa eu mostrar aqui como é que vocês vão pensar. O esquema representa uma rede de distribuição de energia elétrica que consta de geradores de fé em 20 volts e motor de contrafé em 6 volts. Calcule as correntes elétricas que percorrem cada ramo. Ramo é um trecho do circuito. Então, essa questão ele foi generoso com você. Ele virou para você e falou assim, olha, eu tenho geradores e um motor. O gerador tem fé em 20 volts. Então, aqui, eu sei que esse elemento é um geras. Eu sei que esse outro elemento também é um geras. É um gerador. Se eles são geradores, e esse aqui é o meu motor, ó. O motor ele não é um receptor. Como é o primeiro exercício,
Ele já me deu o sentido da corrente. Lembra que eu te falei que a corrente elétrica, ela sai do gerador? A corrente elétrica sai de quem? Do gerador. Então, aqui, ó, esse elemento aqui, ó, 20 volts, ele fornece uma corrente elétrica. Eu vou chamar de I1. Essa corrente chega no nó A, vira aqui à direita, passa por esse elemento, ó. Vou chamar de I1. A mesma corrente, ué. Se sai de 20 volts uma corrente I1, quanto tem que chegar aqui, ó, lá? A mesma corrente, I1. E é claro, isso aqui chega, vamos supor, 5 amperes, chega 5 amperes, sai 5 amperes, 5 amperes, 5 amperes, 5 amperes. Esse outro elemento de 20 volts também é um gerador. E aqui sai uma corrente dele, desse polo positivo, que a corrente sai do polo positivo no gerador, você lembra disso? Aqui, desse polo, está saindo uma corrente 2. Então, se sai aqui 2, tem que chegar a quanto? E 2. Ah, perfeito. No nó B, chega em 1, chega em 2 e sai quem? E 3. E 3. Em verdade, ó, o motor 6 volts não é um receptor? É. Então, chega no polo positivo 6 volts. Perdão, chega no polo positivo e 3. Passa por essa resistência de 1 ohm. E 3. Observa que todas as resistências possuem corrente. Perfeito? Deixa eu ver aqui uma pergunta. Não, não pode, Davi. Não pode. Não pode. O Davi está me perguntando, Alan, I1 é igual a I2? Não, não é. Não pode, não é. Pode ser. Pode. Pode ser. Mas não é. Nesse caso. Tá certo? Pode acontecer de ter I1 igual a I2? Claro que pode. Mas não tem a menor obrigação de ser igual. Tá certo? Sim, são geradores com a mesma especificação. Excelente raciocínio, Davi. Mas não estão ligados no mesmo lugar, Davi. Olha só, esse gerador aqui, ó, meio ohm, ele tem uma resistência interna de meio ohm. Mas ele está ligado à resistência de 1 ohm e meio. Meio aqui em cima e um aqui embaixo. Esse de 20 volts tem uma resistência interna de meio ohm, mas está ligado só a uma resistência de meio ohm. Entendeu? Eles não estão ligados da mesma maneira. Os mesmos elementos. Se por um acaso esse aqui fosse 1,5, fosse 1, ou aqui fosse 1, sim, as duas correntes seriam iguais. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aplicar a lei dos nós. Não adianta aplicar a lei dos nós no nó A, nem no C, nem no D, nem no F. Porque só chega uma corrente. O melhor nó para poder aplicar a lei dos nós ou é o nó B, ou o nó E. Falar nó E dá uma cacofonia interessante, né? Aqui está chegando em 3, ó. Tanto faz o B quanto E. Vou tirar esse aqui. Já sei que esse aqui é um receptor. Então, nós vamos aplicar no nó B. Então, lei dos nós. O que diz a lei dos nós? A soma algébrica das correntes que chegam em um nó é igual à soma algébrica das correntes que saem
do mesmo nó. Então, quem chega em 1 mais I2 é igual a quem? I3. I1 mais I2 é igual a I3. Estou aplicando a lei dos nós no nó B. I1 mais I2 é igual a I3. A soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem do mesmo nó. Alan, você escreveu isso aqui no nó B, né? Cliquei no nó B. Alan, se você aplicasse no nó, quem está chegando? Quem está chegando é I3. Quem está saindo? I1 mais I2. Está vendo que essa equação é a mesma dessa? I1 mais I2 é igual a I3. I1 mais I2 é igual a I3. Tanto faz aplicar em B quanto em E. Legal isso, né? Bom, você percebeu que nessa equação número 1, eu tenho 3 incógnitas, que é I1, I2 e I3. Então, eu preciso de ter 3 equações para resolver o meu sistema. Para ser um sistema possível e determinado, 3 equações e 3 incógnitas. Eu vou montar uma equação para o caminho fechado nessa malha e vou montar um caminho fechado para essa malha aqui. Certinho? Só que eu vou fazer isso não hoje, porque não dá tempo. Para resolver isso aqui, montar as 2 equações, resolver explicar, vai pelo menos 15 minutos. Porque é o primeiro exercício mais hard que eu faço com vocês. Então, como falta aí menos de 1 minuto para encerrar minha aula, vou interromper o nosso compartilhamento. Você termina de fazer essa questão aí, para a gente poder discutir. E eu começo a nossa próxima aula, quinta-feira, não é isso? Com vocês, por esse exercício. Quinta não, sexta, né? Vamos lá, então. A leitura breve de minutos de sabedoria. Caminhe sempre resolutamente no sentido do seu progresso. Se não quisermos acompanhar a evolução do universo, seremos arrastados a isso por meio da dor e progrediremos de qualquer forma. Então, siga em frente voluntariamente e não dê ouvidos aos caluniadores. Siga em frente e deixe que os caluniadores fiquem falando sozinhos. Caminhe resolutamente no sentido de seu progresso e nenhuma voz malévola chegará aos seus ouvidos. Eu acho legal ele falar de caminho, né? A lei das malhas não fala do caminho que nós vamos escolher para percorrer. Independente do caminho que eu vá percorrer, eu volto no mesmo lugar, somando as energias, somando as DDPs, as diferenças de potencial. Interessante, né? Então é isso. Temos que marchar em frente, seguir em frente. Sim, já li sim. Sim, já li vários livros do meu xará. Então, nós devemos seguir em frente, esquecer o que as pessoas falam da gente, não dar valor a eles, e muito menos não esperar a aprovação das pessoas para a gente seguir o nosso caminho. Às vezes, a gente passa uma vida, e eu falo uma vida não é força de expressão, não, esperando que os outros nos aprovem naquilo que nós queremos fazer. Vai, faça, deixe de uma coisa honesta, lícita, siga seu caminho, siga em frente. Afinal de contas, somente você que vai colher os frutos daquilo que você plantou, tá certo? Ivana, obrigado pela atenção, pela parceria, uma boa semana para você. Obrigado pela presença de 23 alunos em minha aula, tá certo? Vida longa e próxima para todos. Forte. Não consigo abrir aqui, abriu. Eu que agradeço. Obrigado pela atenção, vida longa e próspera e até sexta-feira. Obrigado. Tchau, Alan. Alô, Alan. E tentem resolver a questão.